Dia 23 do desafio Uma Vida com Propósitos, no título Como Crescemos. Esse capítulo é um capítulo curto, direto ao ponto, e que eu gostei muito porque faz um paralelo muito grande com a hipnoterapia. Eu já deixo o aviso aqui. Tem uma informação que falta aqui que faz toda a diferença para você realmente mudar, independente se for mudar num crescimento espiritual ou mesmo num crescimento pessoal, emocional. Vamos começar aqui. Começa com uma citação de Efésios 4,14. O propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças. É muito interessante aqui que ele vai falar sobre ser adulto, né? E tudo parte disso, realmente. Eu concordo muito com isso e a gente estuda muito isso, né, quando estuda a mente. Vamos lá. O crescimento espiritual não é automático. É necessário um compromisso intencional. Você deve querer crescer, decidir crescer, esforçar-se para crescer e persistir em crescer. Ou seja, depende de você. Você precisa assumir esse compromisso. E aí começa o problema de muitas pessoas, que elas não assumem, não querem assumir compromissos. E só adultos que assumem compromissos, né? Crianças não assumem compromissos, são os pais que assumem, os responsáveis que assumem os compromissos por elas. Continuando aqui, outro ponto que eu marquei, ó. Nada influencia mais a sua vida que os compromissos que você escolhe assumir. Tornamo-nos aquilo com que estamos comprometidos. Vamos falar de comprometimento rapidamente. Quando eu recebo alguém aqui para falar comigo, me manda mensagem no direct para ser treinado, para passar por um processo, é basicamente duas coisas que eu recebo. Uma, a pessoa ela não está bem emocionalmente, está ansiosa, depressiva e ela quer sair disso. E a segunda, ela não está bem financeiramente no sentido de não estar feliz. Até ganha o dinheiro dela, tem um trabalho e tal, mas não está satisfeito com aquilo, não está vivendo com a felicidade, com o propósito. Então, ela também pede ajuda. E a primeira coisa que eu reparo em 90% dessas pessoas, independente se é financeiro ou emocional, é que elas não assumiram de fato um compromisso de ter uma vida diferente. Elas estão esperando que algo aconteça, que alguém faça algo por elas. Elas, no emocional, por exemplo, elas estão tomando o remedinho lá que o psiquiatra passou e reclamando que só está piorando, ou reclamando que o remédio não está dando efeito e vai só mudar de psiquiatra, ou mudar de psicólogo, mas não vai atrás de uma solução diferente, estudar, buscar. Ela não assumiu com ela, não prometeu para ela assim, não, eu vou sair disso, eu vou mudar minha situação financeira, minha situação profissional. Então, o primeiro de tudo é assumir esse compromisso. E uma coisa que não deixa claro aqui, que eu quero deixar claro para você, é que você pode assumir mais de um compromisso. E apesar de não parecer aqui, como o autor fala, ó, algumas pessoas se comprometem a assumir compromissos superficiais com valores conflitantes, que levam à frustração e mediocridade. Tudo bem. Só que outros se comprometem inteiramente com objetivos seculares, como enriquecer ou ficar famoso, e acabam desapontados e amargos. Todas as escolhas têm consequências eternas. Olha o problema da gente não entender isso aqui corretamente. Se o compromisso de alguém for unicamente enriquecer, óbvio que ela vai ficar frustrada porque é muito mais na vida e ela não vai seguir um caminho espiritual, não vai seguir algo maior. Porém, nada impede dela ter um compromisso com crescimento espiritual, com amadurecimento espiritual, com Deus, e também ter um compromisso com a sua saúde emocional, um compromisso de ter um relacionamento incrível e de ter dinheiro e viver de uma forma confortável, sim. Mas continuando, aí falando sobre como a gente assume o compromisso, né? A primeira parte explica a parte de Deus e a nossa parte. Aí tem uma citação da Bíblia que diz o seguinte: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então ele explica aqui que esse versículo tem duas coisas: pôr em ação e efetuar. Então a primeira parte vem de você. Você se coloca em ação, isso para qualquer coisa na vida, não só para o amadurecimento espiritual, como está trazendo aqui. Aqui primeiro você se coloca em ação, depois Deus faz a parte dele, mas tudo depende de você
primeiro. E na vida é assim, no compromisso para mudar a vida emocional ou a vida financeira, você precisa se colocar em ação, fazendo o que é necessário e confiando também que muitas dessas ações você não vai saber o resultado lá na frente, você vai ter que confiar, você vai ter que aprender mesmo. E aí vem uma segunda parte desse capítulo, que é o reprogramando o piloto automático. Esse aqui, quem é hipnoterapeuta vai entender, né? Vai sacar. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tudo parte do pensamento, né? E ele continua aqui, ó. Sim ou... ele dá um exemplo de a gente tentar mudar pelo esforço, pela força de vontade, sendo que o nosso pensamento, nosso piloto automático está indo numa direção e a gente quer fazer outra coisa. Aí traz o exemplo de você quer fazer uma dieta, né? Mas você está num piloto automático na sua programação não ter uma alimentação saudável, você vai contra a sua programação, você vai conseguir por alguns dias, por uma semana, um mês, só que vai sendo muito penoso, muito difícil, até você conseguir mudar esse hábito. Então, ele fala, simplesmente mude o pensamento. Tá aqui, ó. Assim, o autocontrole pode produzir mudanças no curto prazo, mas cria uma constante pressão interna, já que você não tratou a raiz do problema. A mudança não é natural, então você acaba por desistir, abandona a dieta e deixa de se exercitar, rapidamente retorna aos antigos padrões. Tá bom, a gente entendeu o problema, resolver a raiz do problema, mas e aí? Vamos ver o que ele traz aqui, ó. A segunda maneira é mais rápido e fácil. Então, a primeira maneira é você tentar na força bruta, né? Ali no autocontrole. E a segunda maneira fala, altere o ajuste do piloto automático. Simples, né? Só isso. Mas aí vem a questão, como que você altera o ajuste do piloto automático se nem nunca te falou sobre isso? Se você não aprendeu sobre isso na escola? E é aqui que eu deixo um apelo que as pessoas misturam, eu já falei disso aqui nessa série, com a vida espiritual, a religião, com Deus, com a conversão cristã, com a sua vida emocional. São coisas separadas. Da mesma forma que você não pode esperar só porque agora você crê em Cristo que você vai ter um corpo saudável, se você não for para a academia se alimentar bem. Você também não vai ter uma emoção saudável se você não tratar a raiz do problema, como diz aqui. E qual que é o grande problema que é o ponto de atenção aqui? A Bíblia diz, permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de você pensar. Qual que é o grande problema? Que então, se a pessoa está vivendo uma questão emocional, uma depressão, uma ansiedade, uma insônia, uma doença crônica, ela vai se sentir culpada, porque às vezes ela é muito cristã e faz tudo que ela entende que precisa fazer, ela vai à igreja, ela lê a Bíblia, estuda, faz oração, busca crescer espiritualmente, faz tudo que fala aqui. Só que ela continua mal emocionalmente. Então, na cabeça dela, se ela vê simplesmente assim, permita que Deus transforme em uma nova pessoa. Fala, nossa, então a culpa é minha, eu não estou permitindo. Talvez você não esteja permitindo, mas a culpa não é sua. Porque existe algo, uma raiz que não deixa você permitir da forma completa, que não tem a ver só com a vida espiritual, que é uma questão emocional, um trauma lá da sua infância. Quando você era uma criancinha, você passou por um trauma relacionado, nesse exemplo aqui, relacionado à alimentação, porque eu tinha muita escassez de alimento, ou você não podia comer aquilo que você queria, e você um dia foi pego escondido, pegando um biscoito, e aí seu pai, sua mãe te deu uma bronca. Estou citando um caso real aqui. Aí, por conta daquilo, criou um trauma e uma necessidade do subconsciente, falando, nossa, eu preciso comer o máximo que eu posso a todo momento. Então, hoje você tem condição de comprar, e aí a sua mente tem que, nossa, eu tenho que comer, eu tenho que sempre comer, porque eu não sei quando eu vou ficar sem comer de novo. E assim, você está preso naquele trauma da criança. Você não consegue ser adulto nessa parte, mas não é porque você não quer, não é porque você não quer amadurecer, é porque você não conhece esse trauma. Talvez você até lembre disso, mas a maior parte dos traumas a gente não lembra. Por isso que é um problema. Então, enquanto a gente não for lá nesse trauma, no subconsciente, resolver esse problema, ajudar aquela criança, você não vai conseguir se tornar um adulto nessa área e vai continuar tendo esse piloto automático na direção errada. É simples, é assim que acontece.
Se fosse simplesmente permitir, né, que Deus transforme você em uma nova pessoa, o pastor Leonardo, que eu já comentei aqui, que eu já fiz uma série com ele chamada Jesus, o maior hipnoterapeuta que já existiu, se fosse assim, ele não teria sofrido de burnout. Ele que é um pastor que serve todo o tempo a Deus, que está todo o tempo em contato com Deus, tem uma grande maturidade espiritual, como que ele pôde chegar ao nível de ter burnout, de sofrer com isso, não saber o que fazer? Mas ele se conectou com Deus, pediu um caminho para Deus, que não estava aguentando mais tomar remédio em psiquiatras, e Deus mostrou o caminho da hipnoterapia para ele. Eu estou trazendo isso aqui porque eu quero que você estude, sim, mais sobre hipnoterapia, leia o meu livro, Desbloqueie o Poder da Sua Mente, porque vai agregar muito com a sua evolução espiritual para você permitir mais que Deus mude seus pensamentos e altere a sua vida e faça você amadurecer. Então, por isso eu estou sendo tão incisivo nessa parte aqui. E ele continua reforçando, né? Toda mudança deve ocorrer primeiro na mente, o modo de pensar determina o modo de sentir, o modo de sentir influencia a maneira de agir. Sim, tudo começa com o pensamento. Na verdade, na hipnoterapia, a gente explica um passo anterior. Por que você pensa dessa forma? Na verdade, você pensa dessa forma de forma automática. Você não escolhe pensar assim. Você pensa assim porque existe uma programação subconsciente, algo que vem anterior a isso daí. Então, você muda a programação subconsciente, que aí você vai mudar seu pensamento, que vai mudar seu sentimento, que vai mudar a forma de você agir e, consequentemente, vai mudar os seus resultados. Então, esse era o principal ponto que eu queria trazer nesse capítulo. Aqui, as últimas citações que eu marquei, que ainda corrobora com isso, o primeiro estágio dessa alteração mental é deixar de ter pensamentos imaturos, que são egocêntricos e egoístas. Sim, só que para você deixar de ter esse pensamento, você tem que acolher o trauma lá daquela criança, né? Ninguém faz isso porque quer. E o segundo estágio da mudança nos leva a pensar como Jesus, que leva a pensar como Jesus, é começar a ter pensamentos maduros, concentrado nos outros e não em nós mesmos. Sim, aí sim você precisa buscar, ler a palavra de Deus e buscar ambientes corretos, pessoas que vão te ajudar e se inspirar. Mas primeiro, tratar a programação subconsciente. E tem uma citação de Paulo aqui. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. De novo, você só consegue realmente deixar o menino quando você vai lá e ajuda o menino, acolhe aquele menino lá de trás. Então, eu deixo aqui a minha dica. Se você não leu, se você não conhece, me chama no Instagram, Michael Arruda, escreve Michael Arruda, pede o meu livro, eu tenho uma versão gratuita, um audiobook, nele tem um exercício para você ir lá, ver onde está seu trauma, acolher a sua criança e começar a evoluir. Então essa é a minha contribuição que eu deixo aqui para você que está acompanhando esse desafio comigo. E a gente se vê amanhã no dia 24.